Hello guys, how are you? Good? Pensando aqui em muitas coisas, né? Que às vezes a gente tem muitas influências, né? Eu já comentei isso com vocês, o caso do Cointel Pro, que é essa linha de telefone invisível, você não precisa tirar o telefone do gancho para estar se comunicando com as pessoas. Nos Estados Unidos, nos anos 70, era chamado de Cointel Pro, utilizado pela polícia norte-americana, o FBI, para descobrir quem eram os criminosos e as gangues, né, nos lares. E tinha essa linha, né, invisível. Mas isso prevalece até hoje, inclusive na nossa sociedade brasileira, né? E às vezes a gente tem uma sequência de pensamentos ruins, ou não ruins, mas influências, críticas, né? Às vezes são pessoas que estão criticando essa linha, estão nessa linha, estão criticando, estão ameaçando. Tem gente que ameaça, tem gente que critica. Dificilmente as pessoas usam essa linha imaginária pra, tipo, ser proativa ou pra elogiar, né? Muito dificilmente isso acontece. Ai, meu peito. E para algumas pessoas que têm uma vida muito restrita, né, são pessoas que são observadas muito de perto, tanto por essa conversa, né, invisível pelo Cointel Pro, como pela Mass Surveillance. A Mass Surveillance é parecida com o Cointel Pro, mas é por imagens, então são realmente câmeras que estão pela cidade, inclusive na casa das pessoas, e vigiam essas pessoas. Então é muito difícil para essas pessoas poderem partilhar o que elas querem. Eu, no caso, falo sobre tudo. Eu falo mesmo que, né, que com as paredes, com o espelho, com Jesus Cristo. Eu contrario essa nova música do Barão Vermelho. O Barão Vermelho tem uma música nova, né? Ele fala que ele não conversa com o espelho. Eu converso com o espelho. Contrario a música do Barão. Mas tem gente que não pode, porque tem uma vida muito difícil. A família é famosa às vezes, então a pessoa não pode se expor, porque se ela falar alguma coisa, seja mesmo, é uma vida muito solitária. Tudo que ela tem que guardar dentro de si. Ela não pode falar pro espelho, pra Jesus, pra ninguém, né? E são coisas muito sérias que ela tem que levar pra alguma terapia, e às vezes a pessoa não pode nem fazer terapia, porque às vezes a família tá envolvida com algum tipo de complicação judicial, ou é fama às vezes mesmo, né? Então é muito difícil. Esses bugs que ficam na nossa cabeça, né? Essas pessoas que nos seguem, que nos observam. Quando o Bob Marley morreu, quem me falou isso inclusive foi o meu pai. E depois que eu fiquei sabendo a analogia disso, o que realmente significava, né? Quando o Bob Marley morreu, descobriram que ele tinha... Disseram que ele tinha 50 bugs, 50 piolhos na cabeça do Bob Marley. Meu pai, viu? Esse cara aí nem lavava a cabeça, meu pai me falou, né? Na época eu gostava de reggae. Meu pai me falou isso. Mais pra frente eu fiquei sabendo, no grupo de anônimos, que esses bugs não eram realmente bugs, tipo, não eram piolhos realmente, porque o Bob Marley era um cara rico, era um cara limpo, né? Mas quando a gente fuma alguma coisa ilícita, bebe álcool ou usa alguma droga ilícita, esse canal de influências, interferências de pessoas que vão falar com você na sua mente, que vão te seguir, vão falar com você, ele aumenta. Você recebe muito mais influência. Tanto que, devido a isso, o fumo da cannabis e a própria cocaína, o álcool também, pode induzir a esquizofrenia, porque a pessoa fica tendo muito pensamento alienígena, né? A
Pensamento que são outras pessoas que estão pensando e você vai meio que interferindo com o seu pensamento. Então tem mais convivência no COINTELPRO. Tem mais convivência no COINTELPRO, né? E isso é muito negativo, né? Por isso que o primeiro passo de tudo é a admissão, o segundo é acreditar, o terceiro é entregar. E parar de usar droga. Tipo, o primeiro passo é você parar com droga, e álcool é droga, e não beber álcool também. É uma pessoa que não bebe, que não se droga, uma pessoa muito muito mais serena, né? A mente está muito mais livre das ondas de frequência sonora que estremecem os nossos sentidos. Mas o primeiro passo é parar de usar, né? Mas não era nem disso que eu queria falar hoje. No caso, essas pessoas também nos seguem. No caso, essas pessoas seguiam o Bob Marley porque ele precisava fazer uma evacuação pela cidade. Ele precisava caminhar. E ele precisava ser seguido por algumas pessoas para evitar que pessoas agarrassem seu cabelo, suas roupas, tivessem um ataque de histeria. Então ele tinha um grupo de acompanhantes que eu seguiam de perto. Eram esses piolhos, eram 50 tipos de piolhos. Então, tipo, se cada um deles tivesse mais 10 seguidores, ele tinha 500 pessoas o seguindo. Curioso isso, né? E eu tento limpar minha mente o máximo possível, assim, ultimamente. Não ficar muito grilada, né? Com essa coisa de compartilhar das influências. Acho que de certa forma a gente tem que ter uma parcela meio budista, assim, né? Porque é dito que Buda, ele estava sentado para meditar na árvore da iluminação. Eu acho que essa árvore era meio que a árvore genealógica dele, sabe? Tipo, ele estava meditando e ele começou a entender que muitos pensamentos que ele tinha eram influências dessas pessoas que eram da família dele e que falavam coisas o tempo todo e que ele devia fazer, como ele devia se sentir e como que ele devia pensar, como ele devia agir, né? E ele foi apagando um por um desses pensamentos e acho que foi assim que ele conseguiu a iluminação, né? Essa árvore genealógica, ele sentou na frente de uma árvore genealógica, que era a árvore genealógica dele, e foi apagando as frequências de ondas sonoras dessas pessoas da mente dele, até que ele conseguiu uma mente limpa. Então eu tô meio que entrando nessa pegada aí, que é uma coisa assim. Eu não sou budista. Inclusive, eu acho que essa coisa de você falar eu sou budista é muito retrógrado, sabe? É impossível um cara, a não ser que o cara seja monge. Um cara que é monge, ele pode falar, tudo bem, eu sou budista. Mas uma pessoa, tipo, que fala, mas eu sigo o budismo. É impossível seguir o budismo, entendeu? Tipo, impossível, cara. Eu não sou, nem quero ser, nem quero falar que vou seguir, nada disso. Mas nessa parte da filosofia eu me identifico. Eu acho que o budismo é só... Ele é aplicável em todas as formas de viver. Ele não é aplicado em religiões. Ele é aplicado em todas as formas de viver. Mas é quando você vê na sua vida qual é a sua realidade, né? Qual é a sua realidade, encara ela como ela é, e dentro disso, como ela se aplica nas culturas ancestrais, asiáticas no caso, né?
pra ter isso como exemplo de como saber viver a sua vida hoje. Então, por exemplo, se eu vou morrer, se eu vou pro purgatório, quem vai morrer antes, eu ou algum dos meus papéis na vida, né? Ou eu algum dos meus alias, ou eu algum das minhas falsidades ideológicas, quem vai morrer antes? Alguma das minhas falsidades ideológicas ou eu? Porque eu sei que é impossível morrer as duas na mesma hora do mesmo dia, né? Seria uma coincidência muito grande, mas não vai acontecer assim. Quem que vai morrer antes? Então, eu ou alguma das minhas falsidades ideológicas, né? Importa para a sociedade que a minha falsidade ideológica morra ou que eu morra? O que importa mais? Então, para o budismo, essas perguntas são muito relevantes. E diante disso, dessas perguntas todas, né, eu não me enquadro como budista, eu nem sigo os rituais, nada, mas você acaba vendo qual é a melhor forma de se viver, né? Você não, tudo bem, eu tenho 5 ou 6 falsidades ideológicas ativas. Tal falsidade ideológica tem tantos anos, tal tem tantos anos. E tal mexe com tanto de dinheiro e de economia. Eu, por exemplo, eu acho que sou a mais pobre de todas. E eu sou a matriz, no caso, né? Se eu morrer, eu não sei se a outra sobrevive, no caso. Então, assim, tudo isso, aí você acaba vendo onde que você se enquadra na história de uma personagem que passou por isso. Seja uma personagem budista, uma personagem shintoísta, uma personagem taoísta, uma personagem Hare Krishna, hindu, né? Uma personagem hindu. E diante disso, você consegue levar a vida da melhor forma possível, dentro das normativas védicas, né? Isso é budismo. É você encarar a vida como ela é. Tipo, por mais coisas certas e erradas que se tenha feito, você encara da forma como é. E sem ter medo. Tipo, mas e se eu morrer? Se eu viver? Se... Entendeu? Sem pensar muito. E sem deixar de pensar também. É o caminho do meio. Sem pensar muito e sem deixar de pensar também. Mas encarar. O budismo é encarar, né? O budismo é quando você encara, né? E eu acabei ficando nessa coisa de esquecer dessas frequências de ondas sonoras, frequências de ondas vocais, né? Frequências de vozes. Então eu fiz umas frases pra mim, fiz umas frases: deletar frequência de voz, deletar a frequência de onda sonora, anular a frequência de voz, delete frequency of sound, delete frequency of voice, para deletar realmente a frequência de voz. E toda vez que eu detecto que eu tô ouvindo alguma coisa assim, tipo do vizinho, da família e tal, né? Tipo, que tá meio alto, assim, no ambiente. Eu já lanço a frase dentro de mim como um mantra. Deletar a frequência de som, deletar a frequência sonora dentro de mim e tal. E de preferência eu tento memorizar a frase, memorizar a frequência sonora e fazer essa frequência sonora repetir. Por quê? Acaba acontecendo muitas vezes que, não só eu, muitas pessoas, nós temos uma memória, obviamente, né? E esse chakra aqui, que é o chakra da garganta, o Vishuddha, ele tem uma memória também. Todos os chakras têm uma memória. Todas as células têm uma memória. E o chakra da garganta, você ouve com o ouvido e fica memorizado no chakra da garganta a frequência de som, a frequência sonora, a frequência de voz da pessoa.
Aí eu, né, você, todos nós, a gente acaba reproduzindo essa frequência sonora, reproduz essa frequência sonora para outras frases. Então, você fica se boicotando, né? Tipo, você tipo, tá aqui assim. Aí eu tinha um amigo que falava que era masturbação mental isso. Você tá aqui assim, é tipo, aí você quer se distrair, você tá trabalhando, aí você quer se distrair, sua mente, né, muito faceira, quer se distrair com alguma coisa, e fala assim, não, vou pregar uma peça nela. Aí utiliza a frequência sonora, que é a memória da voz da outra pessoa, para reproduzir uma frase que você quer ouvir que essa pessoa tivesse dito, seja pro bem ou pro mal. E nisso começa a brincadeira, porque você começa a utilizar a memória da frase da outra pessoa para falar alguma coisa. Aí a sua mente responde com a sua voz, aí a mente da pessoa responde com a memória que você tem. Fica um rebatendo o outro na mente mesmo, não é numa coisa oral, é na mente. E a pessoa acaba ficando muito atrapalhada, né? O esquizofrênico normalmente fica muito atrapalhado. Fica olhando pra cá, procurando, né? Tipo, onde que tá as coisas que são elementos daquela confusão mental, né? Então isso é uma coisa que ocorre com o esquizofrênico. Eu tive já passado com esquizoafetividade. A minha carteirinha de ônibus é de esquizoafetividade. E eu tomo remédio para esquizoafetividade, porque eu ainda tomo antipsicóticos, né? Não sei se para esse motivo, mas enfim. Mas de qualquer forma, isso pode ocorrer, inclusive, só para concluir mesmo, que é o mais importante que eu queria falar. Uma pessoa pode te ligar pra passar um trote. Uma pessoa com uma má índole, né? Pode te ligar pra te passar um trote. E ficar 1 minuto com você na linha, 30 segundos, e gravar aquela ligação, gravar você falando no telefone. E a partir disso ela pode usar a frequência sonora da sua voz, a frequência de voz, para reproduzir essa frequência sonora em outras mensagens. Porque é uma coisa científica. A frequência sonora, não sei se vocês já viram, ela tem aqueles risquinhos, né? Aqueles que dentro, às vezes, da montanha, das montanhas, uns risquinhos assim. E é uma frequência. E para você medir qual é a frequência de uma pessoa, tem uma média. Tem uma média, uma equação de uma equação média de quantas vezes a voz tá mais grave, mais aguda e mediana. Então, numa conversa, como que ela oscila? A oscilação das ondas é o que caracteriza a frequência sonora da voz, a frequência de ondas sonoras da voz. E aí, através disso, a pessoa pode conversar com você por alguns minutos no telefone, uma pesquisa, uma conversa, uma coisa com você, e ela já capta as suas ondas sonoras e pode utilizar para outros fins, inclusive o terrorismo, né? Não para outras pessoas, mas para você mesmo. Então,
é complicado, porque você pode estar dormindo e recebendo sons negativos. Inclusive, existe um pequeno aparelhinho que é como se fosse um ímã. Ele tem um grude atrás, e muitas empresas de cobrança colocam esse ímã na parede da casa da pessoa para ficar fazendo um barulho imenso durante a noite. Pode ser barulho de festa de criança, barulho de funk, todo tipo de barulho pra pessoa não dormir. É tipo de terrorismo mesmo. Pra você saber que ela não pagou a conta. Então, por isso que por que você não tá conseguindo dormir? Porque você não pagou sua conta com o banco, com a sua conta de cobrança. É por isso que você não consegue dormir. Já que você não pagou, você não vai conseguir dormir mesmo, porque a gente não vai deixar. Uma coisa do tipo, né? Inclusive eu aprendi isso na organização de yoga que eu frequentava. E naquela época começaram a fazer muito disso. E eles colocaram um lá para as pessoas começarem a discutir o que era aquele barulho, porque era pleno domingo. Do lado da organização de meditação tinha um prédio de residencial, e aquele barulho não parava, tipo, era 11 da noite e o barulho era um barulho ensurdecedor, assim, de festa, de churrasco, tudo. E a gente não sabia o que era, mas os monges sabiam. Aí começaram a discussão, bom, vocês não estão ouvindo isso e tal. Foi aí que eu fiquei sabendo do que se tratava. Mas eles fazem isso até hoje, assim, tipo, colocam esse aparelhinho pra fazer você pagar. E também é possível usar a sua frequência de sonora pra mandar mensagens pro seu inconsciente, como se fosse uma baleia azul, por exemplo. Então colocar, não no caso dos cobradores de dívida, mas em outros casos, por outros motivos, colocar esses aparelhinhos com a sua voz, que eles captaram no telefone, captaram da sonora e fizeram uma mensagem com a sua voz pra atingir seu inconsciente, falando coisas como baleia azul, coisas que você deveria fazer. Você tá dormindo lá, aí tipo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai se cortar, vai fazer coisas, né, que você tá ouvindo no seu inconsciente como se fosse sua própria voz. E é muito perigoso isso, né? Então são detalhes assim que eu acho que é importante a gente levar em consideração e saber que o mundo não é um mar de rosas, né? Porque tem muita gente aí que teve tudo fácil na vida e acha que o mundo é um mar de rosas, entendeu? Mas as coisas não são assim, né? Tem gente que tem dívida, tem gente que não tem casa própria, tem gente que não tem carro, tem gente que não tem ensino superior, tem gente que não come, não se alimenta direito durante o dia. Tem muita dificuldade. Então, assim, acho que antes de ficar na cabeça das pessoas como piolhos na cabeça do Bob Marley, sabe? Fica lá na orelha das pessoas, no telefone das pessoas, na linha das pessoas, falando coisas negativas, criticando, humilhando, sabe? Vocês podiam cuidar de vocês. Vai fazer um curso de inglês na AIG, né? Que é em casa mesmo. Você pode fazer na sua casa. Vai fazer um curso de qualquer coisinha na Prime, que também você pode fazer na sua casa. Vai fazer uma pós-graduação na Uninove, que você pode fazer na sua casa. Tem tanta coisa que você pode ocupar seu tempo ao invés de ficar assistindo uma pessoa em casa e tacando o ovo na vidraça dela, né? Tacando pedra na vidraça dela. Então, mas aqui tá tudo bem, o João tá bem, eu tô bem. E eu queria, assim, eu tô planejando, eu sei que a gente não deve
revelar a nossa Insta, né? Mas eu tô planejando algumas coisas. Quero terminar meu curso de universidade agora, em 2021. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Vai estar difícil, mas eu vou pensar já como que vai ser tudo. Eu vou levando nesse banho-maria de meios de renda, né? Um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de tradução lá, que aparecer, né? Que der pra fazer. Então vou levando nesse calminho assim até concluir a universidade. Concluindo a universidade, aí eu já pretendo fazer uma pós pra dar aula no ensino superior. Também vou levar a pós nesse calminho, é 1 ano e meio de pós, né? O 2 parece, acho 1 ano e meio. Vou levar nesse calminho e tal. Então são 3 anos e meio que tenho pela frente, né? Vou concluir em 2021. 2023 devo estar terminando a pós. Aí eu pretendo já pegar algumas aulas no ensino superior, nem que seja à distância, alguma coisa assim. Minha renda vai aumentar um pouco. Aí eu já vou começar a pagar as dívidas, né? É plano isso pra mim. Porque eu planejo conseguir guardar 20 mil pra dar de entrada em alguma coisa. De entrar em algum apartamento, alguma coisa assim. Então, mas primeiro eu preciso sair dessa onda de trabalhar freelancer, que é o que eu faço agora. E eu acho que só vou conseguir isso depois da pós. Então, né? E é isso, né? Aí eu já quero fazer, entrando pra pós também, consigo pagar algumas dívidas, entrando pra dar aula em curso superior, pagar algumas dívidas. Pretendo fazer o curso da Alumni pra intérprete, né? E guardando esses 20 mil, eu pretendo realmente comprar um apartamento, mas eu queria um apartamento grande pra poder caber as crianças. Ou uma casa, né? Comprar uma casa. Que casa é mais caro? Comprar um apartamento grande, assim, pra caber as crianças, pra caber a Rafa, né? Tipo, pra caber, tipo, entendeu? Então, é isso. Mas é isso. E inclusive, assim que, tipo, eu conseguir estar mais estabilizada, né, tipo, é a Rafa que eu vou procurar mesmo. Espero que ela seja ainda, tipo, mais acessível da forma como ela sempre tem sido pras pessoas, me parece, né, tipo, ela tem blog e tal. E nem eu vou procurar, vou precisar de um advogado. E pra saber, né? Mas é mais pra frente isso. É daqui uns 5, 8 anos. Quando já tiver um AP, já tal, né? E é isso, né? Mas se isso é ista pra mim, eu não sei se isso é ista pra mim. Eu não sei se isso é ista pra mim. Sinceramente, acho que ista... Minha ista... A minha ista é uma coisa muito impossível, sabe? Porque isso são coisas que eu vejo que é o natural de acontecer, né? Que essas pessoas às vezes no Brasil falam assim, não, porque isso é uma coisa que você nunca vai conseguir. As pessoas no Brasil, elas jogam muito com o impossível. Elas acham que tudo é impossível. Eu já parto da mentalidade, sabe? Tipo, isso é uma coisa natural. Eu precisava de algumas outras coisas que se movessem. Esse blog precisava acontecer, né? Meu blog já existe, ele precisava acontecer. Meu blog já existe, ele precisava acontecer, né? Eu precisava acelerar meu metabolismo também. Isso é muito importante, acelerar meu metabolismo, porque é uma coisa muito séria. Eu tenho um metabolismo tão lento assim. Acelerar meu metabolismo. Essas coisas, né? Mas isso é ista. Se for, então né? Vai ficar perdido. Entre tantos vídeos, vai ficar perdido esse aqui, né?
que fala de coisas que são importantes pra mim. Então, esse beijo aqui vai ficar pra Rafa e pro sobrinho lindo dela. Os sobrinhos, né? Sobrinhos dela. Namastê.